Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa O errada. sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, não sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala galera, beleza? Olha eu aqui, professor Ticiano Lavô, a seu dispor, com muita honra e satisfação para mais um ao vivaço pela Tribo Concurso, neste sábado, para a gente tratar de alguns fatos importantes ocorridos no mês de junho de 2026, beleza? Com essa voz de pato rouco que hoje eu acordei assim, certo? Mas vai assim mesmo e você vai me entender e você vai ficar por dentro dos principais fatos de junho de 2026 que eu, Ticiano Lavô, não tenho dúvida alguma, qualquer prova de atualidades que você venha a fazer nesse ano de 2026, esses fatos que eu selecionei correm sérios riscos de aparecerem na prova. Bora para cima? Bora começar? O primeiro que eu escolhi para discutir com você, Copa do Mundo. Oxe, professor. Copa do Mundo, futebol, bebê. Quem foi que te disse que Copa do Mundo é só futebol? Copa do Mundo vai muito além de futebol. Copa do Mundo é um evento que envolve, além de futebol, envolve também muita geopolítica, envolve também muitas relações internacionais. Olha só, por exemplo, a polêmica da seleção iraniana, que antes da Copa começar, o governo iraniano havia anunciado que o Irã não iria participar da Copa. Uma Copa cujo um dos países sedes é os Estados Unidos, que estão em guerra com o Irã. Viram o que aconteceu? A seleção iraniana acabou ficando hospedada no México e tendo que fazer seus jogos nos Estados Unidos. Copa do Mundo vai além de futebol, vai além de uma competição esportiva entre seleções de futebol. E nessa Copa do Mundo, além dessa polêmica envolvendo o Irã, que eu, inclusive, em um outro momento que eu tive com você aqui ao vivo pela Tribo Concurso, nós já discutimos sobre isso. Nessa agora, outro fato nos chamou bastante atenção. Mas antes, bora lembrar aqui, ó, essa Copa, ela começou dia 11 de junho de 2026 e vai se estender até 19 de julho de 2026.
não esqueça, é considerada a maior Copa de todos os tempos. Eu não estou nem me referindo à qualidade dos jogos, que se bem, né, que quem gosta de futebol, assim como eu gosto de futebol, os jogos estão sendo até bastante interessantes, né? Estamos tendo jogos bem emocionantes. Seleção brasileira, apesar de estar passando aí, vai estar amanhã, inclusive, né? Disputando aí as oitavas de final. Não me empolga muito não, mas eu torço. Sou brasileiro e torço para que a gente consiga esse hexa. A maior de todos os tempos, porque é a primeira Copa com 48 seleções. Antes eram 32 seleções. A primeira Copa do Mundo realizada ao mesmo tempo em 3 países, né? Em 3 países sedes: Canadá, Estados Unidos e México. A Copa onde nós havíamos tido o maior número de países sede, né? Foi exatamente em 2002, aquela em que o Brasil conquistou pela última vez, conquistou o Penta, que foi na Coreia do Sul e no Japão. Agora, eu quero trazer para você 2 polêmicas. 2 polêmicas. Além da questão do Irã, que nós já discutimos aqui em um outro momento. A primeira polêmica é a do árbitro Somali. Da Somália. Tu vai lembrar o que eu estou falando aqui. Um árbitro chamado Omar Artan. Segundo a FIFA, o Omar Artan, árbitro da Somália, é considerado na atualidade o principal árbitro de futebol do continente africano. O melhor do continente africano. E tu lembra o que foi que aconteceu com ele? O Omar Artan foi impedido de entrar nos Estados Unidos. O governo norte-americano acusa ou acusou o Omar Artan de envolvimento com o quê? Vínculo com o quê? Com grupos terroristas. E o Omar Artan acabou não sendo, né, permitido a entrada dele no território norte-americano e ele acabou voltando para a Somália e sendo retirado do quadro de árbitros da Copa do Mundo. Uma coisa interessante é que o Omar Artan, né, ele foi recebido, quando voltou para a Somália, ele foi recebido como um grande herói do seu país, devido a essa situação de ter sido impedido de entrar nos Estados Unidos. Ou seja, né, a Copa do Mundo, ela acabou nos mostrando, né, acabou nos lembrando sobre a política adotada pelo governo americano no que diz respeito a enrijecer, endurecer as regras de imigração para os Estados Unidos. Sobretudo sobre alguns países, ou em relação a alguns países que o governo americano considera países de maior risco à entrada dos seus cidadãos em território norte-americano. E a Somália é um desses países, pois o Omar Artan foi acusado de ter vínculos com grupos terroristas e não teve a sua entrada autorizada em território norte-americano. Essa é a primeira polêmica, envolvendo Copa do Mundo e, geopolítica, envolvendo relações internacionais. A segunda polêmica é a questão do protocolo Vini Júnior. Você sabe que o jogador Vinícius Júnior, brasileiro, é hoje um grande nome, vamos dizer assim, um grande líder na luta contra o racismo, sobretudo, né, no meio do futebol. Aqui
seria ser repetitivo, falar quantas vezes a gente viu, né, o jogador brasileiro Vinícius Júnior sendo lá na Europa, na Espanha, jogador do Real Madrid, sendo vítima de racismo, de ofensas racistas e sendo chamado, né, de... Você sabe muito bem, eu não vou nem repetir aqui, tá? E o Vinícius Júnior acabou assumindo aí uma espécie de liderança, de protagonismo dentro do mundo do futebol no combate ao racismo. Não apenas no futebol, o racismo no modo geral. Mas, claro, como ele é um grande nome, né, um dos maiores jogadores de futebol da atualidade, ele meio que se tornou um símbolo na luta contra o racismo no futebol. E a FIFA adotou um protocolo, uma regra, para falar a verdade, que proíbe agora, e esse protocolo está sendo adotado nos Jogos da Copa do Mundo, que proíbe que em campo, quando os jogadores estiverem em situações de confronto verbal, discutindo, brigando em campo, né, por alguma falta, algum lance polêmico em campo, é proibido o jogador colocar a mão cobrindo a boca. Aqui no Brasil tem sido muito comum, a gente tem visto muito, né, perfis no Instagram, onde influenciadores no Instagram, eles fazem aquelas leituras labiais. Isso, se eu não estiver enganado, começou a se tornar modinha no próprio Fantástico, no programa da Globo de domingo do Fantástico, quando o Tadeu Schmidt, se eu não estiver enganado, ele tinha um momento em que ele mostrava lances fazendo leitura labial daquelas, né, discussões em campo, leitura labial do que o juiz falava, do que os jogadores discutiam. Eu, particularmente, achava legal essa amostragem das leituras labiais. Sempre fiquei curioso para saber o que é que ali em campo um jogador falava para um juiz, um jogador falava para o outro quando estava discutindo e tal. E aí virou modinha. Nós temos vários dubladores, né, influenciadores na internet com essa modinha de mostrar, através de leitura labial, o que é que os jogadores estão discutindo em campo. Pois agora, protocolo chamado Vini Júnior. É proibido. Agora, detalhe. Não é proibido, por exemplo, dois jogadores do mesmo time estarem ali discutindo sobre uma estratégia, uma jogada ensaiada. Não, não é isso. Eles dois fazerem assim e não quererem que seja feita a leitura labial. Não é disso que se trata o protocolo Vini Júnior. É em momentos de discussão, em momentos de mais acirrados, entre jogadores de times diferentes, né, rivais, discutindo entre si, batendo boca, como dizia a vovó. Se o cara botar a mão na boca, ele tem que receber cartão vermelho. E aí eu quero que você anote o nome de um jogador chamado Miguel. Miguel, ó, nome do meu filho mais velho, Miguel Ângelo. Miguel Almiron. Almiron. Não sei se é assim que pronuncia, não, tá? Ele é um jogador do Paraguai. Eita, a voz escapando. Que num jogo Paraguai e Turquia, ele se tornou o primeiro jogador expulso na Copa do Mundo por aplicação do protocolo Vini Júnior. Eu, inclusive, estava assistindo o jogo e eu nem lembrava, para falar a verdade. Eu já tinha conhecimento, mas eu nem lembrava. Quando eu vi lá uma discussão no momento do jogo entre os jogadores Paraguai e Turquia, aí o Miguel botou a mão na boca e proferiu algumas palavras para o jogador turco, que ninguém vai saber nunca o que foi que ele falou, porque ele botou a mão na boca e aí, ó, o jogador turco
lembrou do protocolo Vini Júnior, chamou o árbitro foi no VAR e viu que o Miguel, do Paraguai, tinha colocado a mão na boca e foi expulso. Exatamente, né? Fica subentendido que se o cara tá discutindo com o outro, tá batendo boca com o outro e bota a mão na boca porque não quer que seja, né, identificado o que ele fala, fica subentendido pelo protocolo Vini Júnior que ele pode estar ali, né, fazendo declarações racistas, ok? É polêmico, por quê? Porque muitas vezes pode não ser declarações racistas. Ah, mas por que o cara bota a mão na boca? Devido a essa modinha que tem acontecido na internet, de vários, né, perfis estarem brincando com isso, brincando assim, mostrando o que os jogadores falam em campo, aí muitos botam a mão na boca porque não querem que seja feita leitura labial. Agora, em alguns casos, pode ser declaração racista? Pode. Então, resumo da ópera, protocolo Vini Júnior proíbe agora em campo que o cara, em discussões, bate-boca, acalorados entre jogadores, você bote a mão na sua boca. Guarde o nome desse cara. Vai ter prova decoreba. Vai ter prova de atualidades de bancas decoreba, que gosta de cobrar decoreba, simplesmente perguntando em qual jogo nós tivemos pela primeira vez numa Copa do Mundo aplicado o protocolo Vini Júnior. Ou qual jogador foi expulso. Tá aí, no jogo Paraguai e Turquia. O Miguel Almiron foi expulso por ter colocado a mão na boca numa discussão com um jogador turco. Show de bola? Show de bola. Bate um printzinho aí e agora vamos mudar de assunto. Junho, nós estamos discutindo sobre junho de 2026. A segunda manchete é confirmado o início do El Niño. Aí vamos lá. Aqui é uma atualidade que envolve conhecimentos sobre geografia, conhecimentos sobre meio ambiente. No dia 11 de junho de 2026, o INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, pense numa palavra, meteorologia, o INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, para lá, confirmou o início de um fenômeno chamado El Niño. O que é o El Niño? Faça de conta que eu tenho aqui o globo terrestre. Faça de conta, eita, ó a voz, que eu tenho aqui a linha do Equador, que divide o globo terrestre em hemisfério norte, acima, e hemisfério sul, abaixo. Bem aqui, eu tenho um tal de trópico de Câncer, uma linha imaginária também, assim como a linha do Equador, paralela à linha do Equador, acima, né, no hemisfério norte, e aqui eu tenho o trópico de Capricórnio. E toda essa área que fica entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio, a gente chama de zona tropical, né? Entre os dois trópicos, zona tropical do globo. E aqui eu queria que você imaginasse o continente americano, ó, América. Pelo amor de Deus, dê um desconto aí pro meu
pro meu mapa, tá? América. América do Norte, América Central, América do Sul. Não, aqui tá feio demais, eu vou dar uma melhorada. América do Norte, América Central e América do Sul. Pronto, faz de conta, pelo amor de Deus, tá? E bem aqui, ó, eu tenho o oceano o quê? O Oceano Pacífico. Pois olha só, o El Niño, ele é um fenômeno natural. Natural. Ele ocorre naturalmente. Ah, é culpa do homem? Não. É um fenômeno natural que promove periodicamente o aquecimento das águas do Oceano Pacífico. Sobretudo, o que a gente chama de Oceano Pacífico Equatorial. Exatamente essas águas aqui, ó, que ficam mais próximas da linha do Equador. Vez por outra, como dizia a vovó, acontece um aquecimento, vamos dizer assim, anormal das águas do Oceano Pacífico. E isso é natural. O grande problema é que até anos atrás, esse fenômeno costumava acontecer a cada 5 ou 7 anos. Não era todo ano. Não era todo ano que acontecia isso. Vamos supor, acontece esse ano. Aí, o normal, vamos dizer assim, o esperado, era que o El Niño acontecesse de novo só daqui a 5 ou 7 anos. Era uma espécie de padrão. Só que esse padrão foi quebrado. E de uns anos para cá, o que é que os cientistas têm descoberto? Que o El Niño, ele tem acontecido a cada entre 2 ou 5 anos. Aí sim, isso pode ter uma relação com o quê? Com o aquecimento global acelerado, que tem a ver também, claro, com o quê? Com as emissões de gases de efeito estufa, com a queima de combustível fóssil. Eu só quero que você entenda que o El Niño já era um fenômeno natural que acontecia periodicamente, onde as águas do Oceano Pacífico Equatorial esquentam mais. Só que os intervalos que aconteciam o El Niño eram mais longos, eram de 5 a 7 anos. E agora os cientistas falam que esses intervalos têm sido de 2 a 5 anos. E aí, nós estávamos na dúvida. 2026 seria ou não seria ano de El Niño? Pois a dúvida não existe mais. No dia 11 de junho de 2026, o El Niño, segundo o IMET, foi confirmado. Começou. E detalhe, como dizia a vovó, o pão do pobre, quando cai no chão, só cai com a manteiga o quê? Virada para baixo. Acredita-se que o El Niño desse ano, de 2026, que já está confirmado, ele irá acarretar um aquecimento nas águas do Oceano Pacífico Equatorial acima de 2 graus. Professor, isso é muito ou é pouco? Quando o aquecimento ultrapassa os 2 graus, é considerado um El Niño muito forte. Ou seja,
nós estamos aí diante do que os próprios cientistas estão chamando de um super El Niño. Teremos em 2026 um super El Niño, quando ultrapassa os 2 graus. Esse aquecimento. E é no Oceano Pacífico. Só que isso influencia, altera a dinâmica global do clima, inclusive no Brasil. Ah, mas o Brasil nem é banhado pelo Oceano Pacífico. Mas, não. O Brasil fica por aqui, né? Ó. É banhado pelo Oceano Atlântico. Mas o aquecimento das águas do Pacífico equatorial, que é o El Niño, ele interfere na dinâmica climática global. Interfere no regime pluviométrico, chuvas, temperaturas no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Então, estejamos preparados para o ano de 2026 com um super El Niño, como os cientistas estão chamando. Beleza pura? Beleza pura. Bate um printzinho aí e vamos para a próxima manchete que eu selecionei para você nesse junho de 2026. Reunião de cúpula do G7. Primeiro, o que é o G7? Em 1973, o mundo mergulhou naquela que é considerada uma das maiores crises econômicas globais da história, conhecida como crise internacional do petróleo. Você estudou isso na escola, nas aulas de geografia. Foi um ano em que o preço do barril de petróleo atingiu as nuvens, atingiu os patamares mais surreais que você possa imaginar. Eu não vou discutir sobre isso, tá? Aí, 2 anos depois, em 1975, as 7 maiores economias da época, quem eram? Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido. Vê se eu vou ficar no meio, vou não. Reino Unido, França, Itália. Pronto. Itália e Canadá. Essas eram, deixa eu ver se tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem. As 7 maiores economias, na época, em 75, se reuniram para discutir sobre a crise que havia estourado lá em 73. Se reuniram para discutir os efeitos da crise, para buscar soluções, e nessa reunião tiveram a ideia de criar o G7, que passou a ser um fórum de discussões internacionais que todo ano, a partir de então, se reuniria. E aí o G7, todo ano, realiza a sua reunião de cúpula, a sua reunião anual. Só que eles não discutem hoje apenas sobre economia, sobre crise, não. O G7 hoje é um fórum, né, uma reunião internacional que se reúne uma vez por ano, pelo menos a reunião de cúpula, a reunião que, né, reúne os chefes de Estado, os chefes de governo, dos membros, para discutir sobre tudo. Hoje eles discutem sobre economia, sobre meio ambiente, sobre relações internacionais, sobre guerras.
Agora eu quero que você tome cuidado com o seguinte. A gente costuma ou a gente continua definindo o G7 como o grupo que reúne as 7 maiores economias do mundo. E eu não queria que você definisse mais assim, tá? Por quê? Essa definição é quando o G7 foi criado em 75. Essas não são mais as 7 maiores economias do mundo. Por exemplo, a Itália não era para estar aí. Por exemplo, quem era para estar aqui em segundo lugar, segunda maior economia do mundo, quem era? China. Quem era para estar aí como 5ª maior economia do mundo, quem era? A Índia. O que eu quero que você entenda é que a gente ainda continua mantendo a definição tradicional do G7. Grupo que reúne as 7 maiores economias do mundo, mas na prática não é mais. A China, por exemplo, é a 2ª maior economia do mundo. Existe hoje uma definição mais atualizada para G7. Muitos preferem dizer assim, grupo que reúne as 7 maiores economias democráticas, liberais do mundo. Porque quando a gente olha para a China e vê que a China hoje é a 2ª maior economia do mundo, a gente sabe que a China não é nenhum exemplo de democracia liberal, tá? Então, hoje, se prefere chamar o G7 assim, definir o G7 assim, grupo que reúne as 7 maiores economias democráticas liberais do mundo. Cuidado, tá? E deixa eu te contar um detalhe sobre o G7. Em 1997, a Rússia, ela entra no G7. Ela passa a fazer parte do G7. E aí o G7 passa a ser chamado de G8. O G7 virou G8 com a entrada da Rússia em 97. Só que em 2014 a Rússia tomou, e eu vou usar a palavra tomou, porque foi tomou mesmo. A Rússia tomou um pedaço da Ucrânia. A Crimeia, que pertence à Ucrânia, ou pertencia à Ucrânia. Cuidado, essa atual guerra que a gente assiste entre Rússia e Ucrânia, que é lá de 2022, essa atual guerra, fevereiro de 2022, a Rússia atacou a Ucrânia e essa guerra dura até hoje, o embrião dela é mais antigo. Em 2014, a Rússia anexou a província da Crimeia, que pertence à Ucrânia. E a galera do G7, que era G8, não aprovou, não concordou. E aí a Rússia foi retirada do G8. E o G8 voltou a ser o quê? A ser G7. Estamos entendidos? Estamos entendidos. E daí, professor? Você está falando de G7, por quê? Porque a reunião de cúpula do G7 2026 aconteceu exatamente entre os dias 15 e 17 de junho de 2026. E essa reunião aconteceu na França. O país que sediou a reunião de cúpula anual do G7 2026 foi a França. E foi no mês de junho. E
Olha só quais foram as prioridades nas reuniões, nas discussões. Discutiram sobre a guerra, Rússia e Ucrânia. Foi um dos focos da reunião do G7. Você vê como eles não discutem apenas sobre economia, sobre crises econômicas, não. O outro foco foi a crise no Oriente Médio. Discutiram sobre o conflito, né? Estados Unidos e Irã contra... Estados Unidos e Israel, perdão. Estados Unidos, aliado de Israel, contra o Irã. E discutiram também muito sobre os famosos minerais, terras raras, também conhecido como minerais críticos, que é um grupo de 17 elementos da natureza, elementos químicos, minerais encontrados na natureza, que são de suma importância para a indústria contemporânea. São elementos utilizados na produção de superímãs, na produção de semicondutores, na produção de turbinas eólicas, na produção de eletroeletrônicos. A indústria moderna, a indústria contemporânea hoje não sobreviveria sem esses minerais que são chamados de minerais terras raras ou minerais críticos. E aí você lembra, as grandes reservas desses minerais são encontradas hoje, sobretudo na China. A China hoje detém cerca de 70% da produção desses minerais. E quem é o outro país, logo depois da China? Brasil. E é bom você guardar. O Brasil não faz parte do G7, mas o presidente Lula foi convidado para a reunião do G7 que aconteceu agora na França, dia 15 e 17 de junho. Teve a participação do presidente Lula, que falou, inclusive, né, sobre a importância de se criar aí um fórum de discussão internacional para discutir melhor sobre essa questão dos minerais críticos, minerais de terras raras. Show de bola? Show de bola. Pois guarde e vamos para a última notícia, o último fato que eu selecionei para você desse mês de junho. 4 fatos que eu não tenho dúvida alguma vai ou vão pintar nas tuas provas de atualidades em 2026. Bora lá. Olha a manchete. Eleições na América do Sul. Guinadas à direita. Eu escolhi aqui 2 países na América do Sul que escolheram novos presidentes em junho de 2026. Um foi a Colômbia. A Colômbia anunciou no dia 25 de junho a vitória do candidato Abelardo de la Espriella. Eita, que o professor é poliglota. Abelardo, eu vou falar só Espriella. Abelardo Espriella é um empresário colombiano da direita conservadora. Cujo seu discurso na campanha eleitoral presidencial da Colômbia foi muito focado no combate contra o crime,
contra as organizações de narcotraficantes. Ele tem um discurso muito parecido com o discurso do Trump nos Estados Unidos e com o discurso do presidente da Argentina, Javier Milei. Dois caras, você sabe, são da direita, também são conservadores e têm um discurso muito forte no combate ao crime, no combate às organizações de narcoterroristas. O discurso do Espriella foi muito nessa linha dura. Ele prometeu uma gestão, linha dura, tolerância zero contra o crime. E detalhe, ele tem uma simpatia e não esconde de ninguém com o governo de El Salvador. El Salvador hoje é governado, né, por um presidente chamado Nayib Bukele, que tem chamado a atenção do mundo na sua atuação contra o que lá, né, ou que aqui no Brasil a gente chamaria de facções, certo? Criminosas. El Salvador estava simplesmente fora de controle. No que diz respeito às disputas, lá eles chamam de gangues, o que seria o que as facções criminosas no Brasil. E o mundo todo está vendo aí o que o Nayib Bukele está fazendo, tolerância zero, linha dura contra essas gangues ou essas facções criminosas lá em El Salvador. E o presidente eleito da Colômbia, o Abelardo de la Espriella, ele nos seus discursos de campanha, ele dizia: nós vamos pegar alguns exemplos, e um dos exemplos é o de El Salvador, para combater a criminalidade aqui na Colômbia. Uma coisa interessante, ele representa a volta da direita no país, porque em 2022, o presidente eleito tinha sido Gustavo Petro. Gustavo Petro é da esquerda e era o atual presidente, que agora vai ser substituído pelo Espriella. Uma coisa curiosa é que a Colômbia jamais tinha tido um presidente de esquerda. O primeiro presidente de esquerda eleito na Colômbia tinha sido exatamente o Gustavo Petro em 2022. Todos os presidentes da história da Colômbia eram ideologicamente à direita. Aí veio o Gustavo Petro ganhou a eleição em 2022, um governo de esquerda, pois a vitória do Espriella representa a volta da direita à Colômbia. E o outro país que eu vou escolher é o Peru. Em junho, que é o mês que nós estamos analisando, dia 29 de junho, foi anunciada a vitória nas eleições presidenciais do Peru de uma mulher chamada Keiko Fujimori. Também da direita conservadora. A Keiko Fujimori, ela é filha do um ex-presidente, Alberto Fujimori, que também governou o Peru em um outro momento, também considerado da direita conservadora, tá? Ela pertence a um partido chamado Força Popular, considerado extremamente conservador, tá? E, uma informação interessante, os dois, tanto o Espriella
na Colômbia, de direita, como a Fujimori, no Peru, também de direita, ganharam no segundo turno. Derrotaram candidatos de esquerda. E no caso do Peru, a vitória da Keiko Fujimori foi apertadíssima. O resultado no segundo turno da vitória dela contra o candidato da esquerda peruana, um cara chamado Roberto Sanches, foi extremamente acirrado a disputa no segundo turno, mas acabou vencendo a Keiko Fujimori. E ela se torna a primeira mulher eleita pelo voto popular para se tornar presidente do Peru. E daí eu vou encerrar te dizendo uma coisa. Ó. O Peru será governado agora por um governo de quê? De direita. A Colômbia, governo de direita. Nós já temos, por exemplo, a Argentina, com Javier Milei. Ele é o quê? De direita. O Javier Milei, né? Que foi eleito em 2023. Aí nós temos no Chile o Cast, que é o Antônio Cast, que foi eleito presidente ano passado no Chile, 2025, também de direita. E temos o Rodrigo Paes, que ano passado foi eleito presidente da Bolívia, também de direita. Inclusive o Rodrigo Paes, eleito ano passado na Bolívia, ele encerrou um período de 20 anos de esquerda governando a Bolívia. Pois olha só, nós temos, rodeando o Brasil, que hoje é governado por um governo à esquerda, nós temos hoje, praticamente rodeando o Brasil, países que serão governados, que já estão, e uns que serão a partir de agora, como é o caso da Colômbia e do Peru, por governo de direita. Nós já temos a Argentina, desde 2023, com Javier Milei. Nós temos o Chile, desde o ano passado, com Antônio Cast, também de direita. Nós temos a Bolívia, desde o ano passado, com Rodrigo Paes, também de direita. E agora teremos a Colômbia, com o Espriella, de direita, e o Peru, com a Keiko Fujimori, de direita. Aí, alguns especialistas estão dizendo o seguinte, está se fechando, aí eu vou usar um termo que tem sido usado por alguns especialistas e analistas internacionais para o que está acontecendo no momento na América do Sul. Eu uso o termo a América do Sul está dando uma guinada para a direita. Mas existe um termo usado por grandes especialistas de geopolítica, né, política internacional, relações internacionais, que estão dizendo assim, ó. Cadê minha canetinha? Só um minuto. Pronto, tá aqui, ó. Já ouvi essa frase de inúmeros, sei se tá dando para tu ver direitinho, tá. Já ouvi essa frase sendo dita por inúmeros especialistas em política internacional, que um círculo de fogo conservador está se fechando ao redor do Brasil. O que é que significa? Que vários países da América do Sul deram uma guinada para a direita, enquanto que o Brasil é, até o momento, né,
nós teremos eleições presidenciais no Brasil esse ano, mas no momento nós temos, isso né, não é novidade, não é segredo para ninguém, um governo de esquerda, um governo mais progressista do que conservador. Aí muitos especialistas estão dizendo que um círculo de fogo conservador está se fechando ao redor do Brasil. Beleza pura? Beleza pura. Pois olha só, esses foram os 4 principais assuntos ou fatos ocorridos no mês de junho de 2026, que eu não tenho dúvida alguma, você vai dar de cara com algum ou alguns deles em provas de atualidades em 2026. Vou voltar aqui bem ligeirinho, só para tu bater um printzinho aí, ó. Bora lá. Copa do Mundo, não apenas como um movimento, né, um evento esportivo, futebolístico, mas que mostrou aí, né, deixou claro aí a questão da polêmica da política imigratória nos Estados Unidos e a questão do racismo, né, do protocolo Vini Júnior. O segundo que eu escolhi é que esse ano foi confirmado, teremos El Niño. O terceiro, a reunião de cúpula do G7, que aconteceu em junho na França, e teve a participação do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, como convidado, e a vitória de 2 candidatos de direita conservadores, um na Colômbia, o Espriella, e outro no Peru, a Keiko Fujimori. Beleza? Show de bola? Mas antes de me despedir de você, deixa eu te falar aqui que aquilo que você já sabe, tá? Aquilo que você já sabe. Se você ainda não é aluno da plataforma da Tribo Concurso, se você ainda não conhece o que a Tribo Concurso tem para te oferecer em matéria de preparatório para concurso público, tá vacilando. Dá um pulinho, aponta aí, ó, a câmera do teu celular para esse QR Code, fala com a galera que está de prontidão para te atender divinamente bem e te mostrar tudo que a Tribo Concurso tem para te oferecer, para você se preparar para inúmeros concursos no Brasil inteiro, de várias áreas, policial, área do Tribunal do TJ, Ceará, que guardas municipais, tá bombando edital aí, estourando em todo canto de guardas municipais, carreira de segurança pública, carreira de tribunal, carreira bancária, carreira fiscal, o que tu quiser. É só tu apontar a câmera do teu celular para esse QR Code e falar com a galera Tribo Concurso e pedir informações para saber como fazer para se tornar um aluno Tribo Concurso, para fazer parte da plataforma Tribo Concurso e investir no teu futuro e garantir a tua estabilidade e uma vida melhor para você e para a sua família. Uma equipe pancada de professores, videoaulas atualizadíssimas, material em PDF de primeira qualidade, grupos exclusivos no WhatsApp, acompanhamento, ou seja, uma estrutura e uma estratégia completa e perfeita para te preparar porque não basta apenas tu pegar um edital e sair comendo tudo que está lá. O professor que conhece a banca, o professor que tem domínio sobre aquela banca, ele sabe. Muitas coisas a banca coloca ali naquele edital e ela jamais cobra, jamais cobrou nem cobrará. Então, na Tribo Concurso, a tua preparação, ela é direcionada, ela é com estratégia. Não adianta estudar sem estratégia. E com a Tribo Concurso,
tu tem uma estratégia preparada, personalizada para você. Para aquele concurso, focado naquela banca, no perfil daquela banca, a gente sabe exatamente como as grandes bancas organizadoras pensam e elaboram as suas provas. Então, você vai ter acesso ao que há de melhor na sua preparação. Show de bola? Show de bola. Cheiro do Lavô e até a próxima. Valeu! Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação, além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para a sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para a sua mudança de vida. Assine agora a assinatura limitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!